Fala, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 6 do PodPés, esse podcast onde você aprende noções de empreendedorismo na carreira médica, técnicas para você fazer uma consulta produtiva, bons insights sobre empreendedorismo. E nesse movimento de expansão da mentalidade dos médicos que nos acompanham aqui, hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo na carreira médica, que é o tema de gestão financeira. Quantos erros a gente comete ao longo da nossa vida porque a gente não tem noções básicas de gestão financeira. E o cara que vai falar disso para a gente aqui hoje é um cara fera, Felipe Manzano, uma conexão que aconteceu aí muito ao acaso e que com certeza vai agregar muito valor nesse tema. Só para vocês terem noção quem é esse cara que está aqui, o Felipe Manzano é sócio fundador de Ectas VC, fundo de Venture Capital focado em investimentos em startups em estágio inicial. Possui mais de uma década de experiência como empreendedor, tendo atuado como cofundador de e-commerces de sucesso como Beleza na Web, eu já fui cliente do Beleza na Web, e Central Fit. Dentro de suas funções como investidor, atualmente é membro do Conselho de Administração da Medway, uma empresa de educação que é a prova para residência médica, muita gente conhece aí, que é hoje uma das maiores edtechs médicas do Brasil. Antes de atuar como empreendedor, Felipe trabalhou na divisão de Investment Banking da Goldman Sachs, correto? Onde participou de diversas transações de fusões e aquisições e IPOs. Gente, um mundo à parte, são termos técnicos novos e a gente vai ter uma boa noção aqui. Além disso, o Felipe é engenheiro, eu falei para ele, o primeiro convidado não médico desse podcast, engenheiro de produção pela PoliUSP e possui duplo diploma em engenharia industrial pela École Centrale, falei É certo? isso aí. Na França. Felipe, seja muito Obrigado, bem-vindo. obrigado, Para mim Marília. é uma honra receber você aqui. Obrigada por ter aceitado esse Não, convite. a honra é minha e honra de ser o primeiro não médico de Pois participar é. desse podcast. Tomara que seja proveitoso aí para audiência. Eu não tenho dúvidas. Felipe, assim, o tema de gestão financeira é um tema, às vezes, que até assusta. O Ah, médico foge um pouco disso, sim. porque, de fato, a gente não tem nenhuma noção durante a faculdade. E o médico, assim que ele entra no mercado de trabalho, ele começa a ganhar, às vezes ganha rápido dinheiro por causa de plantão e vai pegando aqui, pegando ali. E a gente conhece que tem muitos médicos que ficam, na verdade, ao invés de, ao ganhar bem, serem livres, eles acabam ficando reféns porque falta o conhecimento básico em gestão financeira. É isso mesmo. Bom, Marília, acho que esse é o cerne da questão aí. A gente vê isso com uma frequência grande lá na minha experiência com o Medway, que a gente convive com muito médico há diversos anos já. É exatamente o que você descreveu. Às vezes o fato de ganhar bem rápido, especialmente pós-residência ali, que residência ganha mal, mas depois ganha bem, Isso. às vezes acostuma mal, no sentido de que tem sempre ali um plantão à disposição, ao alcance, Uhum. etcétera, e essa falta de escassez faz com que o médico tenha muita dificuldade de acumular patrimônio. Uau. Então espero que a gente possa falar um pouco aqui hoje sobre como reverter essa tendência, que é uma coisa que infelizmente é mais comum do que deveria ser, Do que deveria né. ser. E o tempo passa Concordo. rápido, e aí fica mais difícil de reverter mais velho, assim, então é bom, vale a pena saber no começo para tomar as decisões certas. Para tomar as decisões certas. E, Felipe, pegando esse contexto, um médico que acabou de terminar a residência, começou a ganhar ali seu dinheiro. Eu lembro dos meus primeiros R$ 10.000 quando eu terminei a residência e comecei a trabalhar. Por onde começar a fazer uma boa gestão financeira? O que é que o médico precisa saber? Quais são os princípios para ele conseguir se organizar financeiramente desde o início, assim, do jeito certo? O primeiro, assim, o começo disso é uma noção de para que serve o dinheiro, para o que o dinheiro vai trazer, eh, e aí entram algumas coisas que são muito mais psicológicas do que técnicas, tá. Então, por Interessante. exemplo, uma coisa que a gente vê com uma frequência muito grande são 2 coisas, assim, que aparecem que a gente vê com uma certa frequência. Uma é a vida do médico pelos horários, pela intensidade, pela responsabilidade, eh, pela competitividade, é uma vida bastante desgastante
E aí a gente vê, com uma frequência maior do que em outras profissões, o médico querer se pagar com coisas materiais para compensar uma rotina muito desgastante dele ou Uau. dela. E Muito verdade isso. então isso é exponencializado pelo fato de o médico jovem, relativamente jovem, ter um salário bom de 20, 30 mil reais, né, em começo de carreira, em que a gente tem menos maturidade financeira. Então, a primeira coisa que a gente vê é isso, assim, é compensar a rotina difícil com coisas materiais. E a segunda coisa, Marília, que a gente vê com uma frequência muito grande, que também joga contra, que dificulta a vida do médico, é que o plantão é uma coisa que existe e que está disponível e que por mais que seja Fácil. é fácil, e por mais que ele seja é sacrificante, mas ele tá lá. Então o que a gente começa a ver é o médico começar a mensurar as coisas, não em dinheiro, mas em horas de plantão. Então, essa Nossa. viagem vai custar 10 horas de Ah, plantão, esse telefone vai custar 6 horas de 6 6 plantões, plantões. 6 dias de plantão, 6 plantões. E isso faz com que entre numa dinâmica péssima de juntar dinheiro, porque você sempre tem o imediatismo de poder pegar um plantão sem saber que você tá trocando a coisa mais valiosa que você tem, que é o tempo, Você trabalha para pagar. para pagar. Então, assim, essas duas coisas, a coisa, o ato reflexo ali de se pagar com coisas materiais e a fácil acessibilidade do plantão, que é uma coisa que é um dinheiro imediato, mas ele cobra um valor, tem um custo De alto de energia, de energia, tempo, de saúde física, mental. saúde. Essas duas coisas fazem com que o médico entre numa rota de gastar bastante. Uau. E então, acho que a primeira coisa é ter quase uma estrutura mental, assim, firme de, pô, para que é o dinheiro? Para que eu vou, o que é importante para mim? O que eu quero construir ao longo do tempo? E geralmente isso passa por você ter 2 noções que são muito mais coisas de valores do que coisas técnicas. A gente vai chegar na coisa técnica, mas para a técnica funcionar, você tem que ter Os valores primeiro, né, que bem embasam. fundamentado, exatamente. Uhum. Então, as coisas que a gente vê, assim, do ponto de vista de psicologia financeira que mais trazem resultado, primeiro é você ter a clareza de que o cara que é rico não é o cara que tem o carro chique, ou o cara ou que vai no restaurante caro, ou que faz a viagem de classe executiva para Paris. Esse dinheiro já foi gasto. Uau. O cara rico é o cara Que que guarda, tem o que dinheiro, não tem. que já gastou o dinheiro. A gente tem Uhum. o ser humano tem muito de sinalizar riqueza com coisas materiais, Materiais. mas na verdade isso é ao contrário, você tá gastando. Que interessante isso. Então essa é a primeira coisa, ter essa clareza do que é riqueza e do que é não riqueza. O que é ativo, que é você Uau. ter o dinheiro, e o que é um passivo, que você tem um carro que você tem que pagar seguro, combustível, manutenção, etc. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa ligada a essa, que é por que a gente precisa sinalizar? Porque a gente tem uma preocupação muito grande com o que os outros vão pensar da gente. Então, como é que eu vou ser visto se eu chegar com um Uhum. carro, ou se eu morar no lugar X, ou Isso não se... é médico de carro ou carro de médico, carro, as pessoas criam certos padrões e o médico às vezes fica correndo atrás para Pois é, porque ele se preocupa muito com o que os outros vão vão pensar. pensar. Então a gente vê que a pessoa que geralmente tá mais propensa a construir riqueza, ela dá pouco valor pro que o colega à esquerda ou à direita vai pensar, sabe? Tipo, ela tá mais preocupada em fazer as coisas que são certas pra ela, e não é viver uma vida de monge, abstêmio. Não, Uhum. é ter clareza de se quer comprar um carro bacana, mas porque o carro, pra você, o carro é algo importante, compra, mas não pra você impressionar o fulano ou ciclano, entendeu? Quer ir no restaurante porque você gosta de culinária? Pô, vai, mas não pra pertencer a um grupo, porque essas coisas elas vão incrementando, né, muito rápido, e muito rápido, uma coisa que a gente vê é que o luxo vira obrigação. Você sobe um pouquinho o patamar, rapidinho você se acostuma, vira o novo basal, e é muito difícil de descer. E com isso, você vai vendo muito rapidamente que o médico ele vai incrementando o custo de vida dele muito rápido, assim. Uhum. Então, e aí depois, como tudo vira basal,
ele não consegue, Manter isso trabalhando, ele vai ficar endividado. nunca junta dinheiro, entra em dívida, se endivida. Aí enfim, é uma coisa que é um círculo vicioso mesmo. Então, mas no começo são essas duas coisas, é entender que a riqueza é o que você retém, não o que você sinaliza, e se preocupar com menos com o que as outras Com o que as pessoas outras pensam. pessoas pensam. E é super psicológico, né? Mas essas são as duas coisas, os dois pilares principais para você construir uma boa educação financeira. Uau, gente, já valeu aqui só essas duas viradas de chaves, né? Riqueza não é o que você mostra, é o que você é capaz de reter e se preocupar menos com a opinião das E pessoas. é óbvio, né? Mas é difícil de fazer. É É difícil. difícil de fazer. E Não só para médico, mas especialmente para médico. É exponencializado porque o médico ganha bem no começo. o óbvio que precisa ser dito, né, É. Felipe? Eu acho que muita gente se identificou aqui quando você trouxe essa coisa do médico que vai gastando e ele usa o plantão como moeda de troca. Eu mesmo já falei várias vezes, pô, uma viagem que eu quero fazer são 2 plantões, 3 plantões. A gente realmente não começa a carreira médica a ganhar nossos primeiros salários pensando em reter. Esse pensamento ele não é natural no É. médico. Uhum. A gente pensa realmente em gastar, principalmente porque tem muitas pessoas que entram na faculdade de medicina vindo de classes socioeconômicas mais baixas, assim, então acontece até um certo deslumbramento com a coisa É. do dinheiro, Né? e aí você vai se encantando com aquilo ali e vai ficando cada vez mais difícil de reter realmente. A gente conversa com muito médico que já tomou, assim, um revés financeiro relevante. É sempre esse o caminho da coisa. A pessoa começa a ganhar, fala, poxa, eu tô ganhando muito mais do que eu imaginava. Rapidinho começa a subir custo de vida. As pessoas mais, não é nem espertas, as pessoas mais bem educadas financeiramente que eu conheço são pessoas que são todas muito resistentes a aumentar o custo de vida delas. Basal. O basal, porque elas têm uma Uhum. clareza de que depois de algum tempo aquele custo de vida incremental não vai trazer benefício de felicidade e vai virar de fato a nova linha d'água. E é dali pra Uhum. cima, nunca dali pra baixo. Só Essa é que uma outra visão muito interessante. exato. Você vê, tem pessoas e são pessoas, às vezes, assim, são pessoas geralmente mais discretas, são pessoas extremamente ricas. Porque Uau. elas têm uma facilidade de acumular. Elas falam, poxa, ela não vê o valor e não tô aqui advogando pra não consumir nada, mas eu acho que é só é, consumir aquilo que cada um vê de fato como valioso pra si, sem pensar no que os outros como vão Perfeito. enxergar, como assim. Aí beleza, mas assim, se você quer realmente estar em todos os restaurantes, as viagens, todos os carros to- aí não vai sobrar dinheiro, Não entendeu? vai E depois de sobrar. um tempo, se for na coisa do plantão, uma coisa também que é muito comum, quando a pessoa vai ficando mais velha, tem aquele. Você é médica, você vai poder me confirmar, mas aquela figura do tiozão do plantão, que é aquele médico de 50, 60, amargurado, Nossa! dando plantão, reclamando às 3 ou 4 da manhã que a medicina tá uma porcaria, Caramba. que o plantão não sobe há 10 anos, mas o cara tá lá dando plantão. Por que esse cara tá lá com 50 anos dando plantão? Porque ele não conseguiu juntar dinheiro e se vê numa situação que ele não tem mais opcionalidade. Ele é obrigado a fazer aquilo. Esse é um ferrado. Nossa, Esse cara vai ser um ferrado pra sempre. essa cena que você acabou de descrever, ela é impactante e real. Eu lembro que quando eu ainda não havia me formado nos estágios que a gente fazia, sempre tinha o tiozão do plantão. É. Então era aquele cara que eu ali, antes de ser médica, de me formar, olhava e falava, eu não quero ficar igual a esse cara. É. Porque é alguém visivelmente que já mais idoso e que está com a saúde física, às vezes, e emocional e Super debilitada. super debilitado, exatamente, e virou escravo da própria profissão. Virou um mega escravo. Então, assim, a gente discute muito, assim, e esse é um outro conceito, assim, sobre. Porque finanças, a gente fala de finanças, aí tem finanças pessoais, depois tem finanças na pessoa jurídica, né, no consultório. Mas, assim, Boa. se você não tiver uma. É tipo matemática, assim, você pode fazer operações simples, operações mais complexas, mas você tem que saber os números, entendeu? Os números, os pilares são esses, assim, sabe? Não existe educação financeira sem você ter um conceito do que é riqueza. E a gente vive, Marília, num país, assim, eu morei uns anos na França, eu conheço bem, eu fiquei
enfim, Um três. país de primeiro mundo, né? Mas assim, que você tem uma. Na França, nos anos que eu morei lá, faz um tempão, mas eu lembro bem, eu fiquei 3 anos lá. A diferença social entre um engenheiro e um mecânico é muito pequena do ponto de vista de salário, ou entre um Uhum, médico e um enfermeiro é muito menor. No Brasil, é um país que tem uma diferença social gigantesca, e é um uhum, país que é uma coisa que é correlacionada a isso, que tem historicamente uma taxa de juro eh eh, real, que é basicamente o juro nominal. O juro nominal é o que a gente vê lá da Selic, que passa no Jornal Nacional, que a Selic subiu, que a uhum. Selic caiu, e tal. Esse é o juro nominal. O juro real é quando a gente pega esse número e subtrai a inflação que a gente teve no período. Então, no ano, vai mais ou menos, a gente está com juro de 13%, a gente tem um país com uma inflação de 6%, então a gente tem um juro real de 7%. Perfeito. Juro real de 7 é um juro muito alto, se você comparar com vários países do mundo. E o que que isso quer dizer? Não quero entrar muito no matematiquês aqui, mas quando você tem um país que historicamente tem um juro real muito alto, você tem um fenômeno em que o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. O que que isso quer Nossa, dizer? A pessoa que é rica e que tem acúmulo de patrimônio, de liquidez, com aplicações de baixo risco, tem uma receita financeira, que é a perfeito. renda passiva, que ela vai aumentando Cada vez muito mais. rápido, porque, assim, não é rápido, é uma coisa que demora alguns anos, mas em comparação com países de primeiro mundo, países mais maduros economicamente, é muito rápido. Ao passo que as dívidas aqui num país que nem o Brasil, elas são caras, porque a taxa de juros Sobre as dívidas são altas é super também. alta. Então a pessoa, é muito triste você ver gente que não tem formação, que é endividada e que não consegue sair daquilo. Mas é mais triste você ver uma pessoa que tem formação, que por comportamento próprio se colocou numa situação e vai empobrecendo, Gente, essa foi demais. né. É a profissão que podia ser rica, que tinha tudo para viver Pô, uma vida financeira tranquila, saudável, está na condição. se coloca numa condição, e é o que você falou, é o cara amargurado, obviamente com a saúde física debilitada, por consequência mental também. E chega, então é nisso que a gente Muito vê legal. que, pô, esse tipo, assim, a gente falando com os fundadores de Medway, que são médicos, são muito próximos, sou muito além de estar no conselho, eu sou amigo deles, enfim, a gente conversa muito sobre isso lá. A Medway tem um corpo clínico enorme de uns 60 médicos, mais ou menos. Pô, deveria ser ensinado na faculdade de medicina noções de finanças, porque faz uma baita diferença. E tem um pouco o aspecto que você falou, estilo jogador de futebol, né, que ganha dinheiro rápido, que dá Uhum. uma deslumbrada. É difícil não dar uma deslumbrada. É, Você, de repente, com 20 e poucos anos, tá ganhando mais do que o seu pai ou sua mãe juntos jamais ganharam. Você olha no exatamente. espelho e você fala: "Pô, eu devo ser muito bom mesmo, né?" Só que isso é uma armadilha, assim, A gente acha que por ser fácil a gente pode gastar, porque vai chegar também fácil. exato. Só que aí não, você começa lá com 20, 30, aí depois você fala: "Não, se eu for aqui paulatinamente, eu vou estar daqui a pouco 150, 200", mas são raríssimos os que chegam nesse patamar. Porque não conseguem estruturar. A gente vai falar um pouco, né, também da estruturação do negócio, do consultório, como escalar esse negócio do ponto de vista financeiro, mas assim, você para fazer um consultório, você tem que fazer um investimento, tem que fazer uma reforma, alugar um lugar, você tem que ter uma cabeça de empresa. Mas se o cara tá ali na dívida, no vender o almoço para comprar o jantar, Ah, aí nunca chega nesse patamar. Então depois de 20 anos o cara tá ganhando 40, que com inflação é meio que elas por elas, entendeu? perfeito, né, tem Então, aquela história, não existe um CNPJ forte com um CPF fraco, é, então a educação precisa começar na vida pessoal, é, financeira, para você conseguir construir ali um total, consultório. total, total. Que legal, Felipe. Uma das dúvidas com relação ao consultório particular, tem muitos médicos que me acompanham que eles me fazem muito essa pergunta, assim: "Marília, quando que é o momento de eu dar o primeiro passo e começar o consultório particular, assim, como é que eu sei se vale a pena financeiramente ou não?" Principalmente a dúvida assim: "Ah, eu loco um espaço físico de alguém e fico atendendo ali, pagando só o aluguel do turno, ou eu abro o meu próprio espaço?" E é difícil às vezes fazer essa conta, Felipe, porque ele tem que considerar que tem o investimento inicial
né, para montar, às vezes, o espaço físico, e aí novos custos vão surgir, contratar secretária e etc., taxa de prontuário eletrônico, enfim, aquele background ali básico para o consultório funcionar, e o médico ele vai começar a ter pacientes, vai começar a ter receita como empresa e como organizar esse fluxo de caixa, enfim, para Ah. de um jeito que fique seguro. Tem alguma dica que a gente possa dar nesse Eu acho sentido? que sim, assim, acho que só um preâmbulo, assim, a gente vendo um pouco o caminho que a medicina está tomando, eh, medicina no Brasil, assim, de acordo com demografia médica, os estudos, você deve ter dito isso já em outros podcasts aqui do PodPass, em 2030 haverá 1 milhão de médicos no Brasil, hoje tem em Vai torno de dobrar, né? 500 mil, exatamente, vai Uhum. dobrar. E o que a gente, em paralelo a isso, ah, o sistema de saúde, as operadoras estão sempre dando prejuízo, os hospitais reclamando, tá todo mundo reclamando, você vê que tem um esmagamento e ninguém tá feliz, né? E é um problema grande a saúde no Brasil. Então, a nossa visão, assim, a visão que a gente vê discutindo sobre esse tema é que o médico que ficar dependente da operadora vai se ferrar. Nossa. Esse cara não tem como esse. Obrigada por essa explicação Porque é meio aqui. cômodo, porque você não vai ter você não tem o trabalho em tese de adquirir cliente em rede social, de se expor e tal. Mas assim, o que a Perfeito. gente vê é que não tem jeito, Marília, assim, é meio que Vai falir, vai né? É falir, fadado ao fracasso. e gera um pouco também o mesmo comportamento do tiozão do plantão, aquela amargura de falar: "Pô, tá pior do que 10 anos atrás, nunca, pô, eu não meu padrão de vida tá caindo", e tal. Então, eu acho que Muito o legal médico isso. tem que ele vale a pena, seja alugando uma sala, seja dando o próximo passo de montar o seu, mas ele tem que dar, porque ele vai é tipo um quarto que tá ficando cada vez menor, você vai se Uhum. apequenando até a hora que não vai dar mais. Então, Tu não vai caber mais não vai ali. caber mais. E aí você vai e o que você falou não existe pessoa jurídica sem uma pessoa física saudável, é assim, pessoa física ela tem 2 opções, ou ela ganha mais ou ela gasta menos. Mas tem alguns gastos que quando você reduz, eles machucam muito, assim, né, Sim. você fala: "Pô, tô me apequenando", é péssimo. Então, assim, a gente é muito, do ponto de vista numérico da coisa, matemático, assim, você vê, cara, é muito importante o médico construir o caminho para ele Nossa, ter atividade particular. do jeito que você colocou agora, matematicamente falando, associando isso à duplicação do número de médicos, ficou muito claro. Obrigada por essa E clareza, é Felipe. oferta e demanda, assim, sabe, vai ter então o que acontece? Existe um processo, assim, o que a gente vê do o que a gente vê, assim, começar com custo baixo é um negócio massa, então alugar uma sala, ir para um desses coworks de medicina e tal. Mas Uhum. assim, quem a gente vê que vai bem, tem sempre 3 características, tá? Uma mais do jeito da pessoa, e 2 que são mais atitudinais, tá? Legal. A primeira, que é do jeito da pessoa, é ter a vontade de crescer, porque Ambição. ambição. A gente fala: "Pô, eu quero poder ganhar mais, eu quero poder fazer a medici exercer a assistência médica do jeito que eu acredito, Uau. não me submeter ao dono de uma clínica que impõe regras, eh, exageradas, ou então ter que atender 5 pacientes em 1 hora, porque O é convênio o convênio me determinou obriga. assim, me É horrível, é obrigou. muito frustrante, assim. Então, assim, lembra, o quarto vai ficando cada vez menor. Então, Vai assim, piorando. Se tá ruim hoje, galera, essa é a ideia, vai vai ficando pior, vai vai piorar. vai piorando. Então, assim, a primeira coisa é essa coisa de querer dar passo pra frente, assim. A gente tem uma frase, que é uma frase dura, mas é uma frase muito verdadeira, assim, que é a seguinte: "Não dá pra se ajudar quem não quer ser ajudado". E você fala: "Pô, Dura mas verdade. é verdade, né?" Você fala: "Pô", agora, quando a pessoa quer ser ajudada, aí é muito massa Aí é ajudar. Você fala: muito "Pô", porque você bom. traz. Então, essa é a primeira, a pessoa ter vontade. A segunda coisa que a gente vê nas pessoas que vão dando certo, que estão crescendo, ganhando dinheiro com seus consultórios, é uma predisposição delas aparecerem em rede social. Elas têm Boa. que se expor, elas têm que falar, elas têm que, porque cria muita autoridade, cria muito posicionamento, cria cria uma percepção, cria uma exclusividade. Não existe ninguém no mundo que é melhor em ser a Marília do que você.
né? Verdade. Só que as pessoas têm que saber quem é você, para elas quererem te seguir. Eu acompanho você já há alguns meses em rede social, eu falo, pô, é um caso muito bem feito de conteúdo, Obrigada. de... Então, assim, isso é uma coisa meio... Você tem a possibilidade de fazer isso via Google e tal, mas geralmente as pessoas gostam mais de seguir pessoas do que Do marcas. que Porque as marcas. pessoas você consegue entender a história, entender o histórico, o que faz, o que mudou, a evolução. Então as pessoas engajam mais, né? Então, assim, esse tipo de coisa traz autoridade. E a Muito autoridade, na bom. prática, faz com que você consiga encher a agenda, cobrar Captar mais caro. pacientes, cobrar cobrar- mais caro. É um caminho. Então, essa é a primeira. Muito Então, bom. atitudinal de querer ter ambição. Segundo, uma disposição de se expor em rede social. E terceiro, uma cabeça mais de estruturação do consultório como empresa e não como uma extensão da pessoa física. Não como, sempre tentando sair de um modus operandi de venda de hora. Por mais que a hora seja cara, ela bate num teto, entendeu? Então, como é que você Uhum. faz isso? Você faz isso, geralmente, de maneira que o médico ou a médica que tem um posicionamento forte em rede social, essa pessoa é quase um imã para pacientes. Perfeito. E aí, além de ser um imã e ter tempo para poder fazer uma consulta bem feita, pagar bem uma secretária para poder fazer um pós-venda bem feito, etc. Além disso, você tem a possibilidade de usar essa influência para poder indicar para outros Outros profissionais profissionais. da saúde, médicos ou não médicos, adjacentes, de disciplinas que são adjacentes. E com Fantástico. isso, você consegue cobrar, em vez de a gente conversando com consultórios médicos, na estruturação da coisa, na nossa visão, não faz sentido o médico ele sublocar a sala, que é uma coisa muito comum. Faz Uhum. sentido ele fazer de maneira que ele ajude esse colega A a crescer, a ter crescer, agenda a cheia. ter paciente correto, mas também é justo ele cobrar uma comissão. Porque aí ele Boa. pode sair de férias, ele vai estar ganhando em cima, e é justo, tá todo mundo E é feliz. justo. Muitas vezes a influência dele faz com que o colega consiga subir o preço da consulta também. Então, Exatamente. então, assim, essas Muito três. bom, E aí, Felipe. esse é o cara que a gente vê, ou essa é a pessoa, esse é o arquétipo do médico que enriquece hoje. E óbvio que não pode ser canoa furada, o cara também tem que ter na física isso que a gente falou no começo, essa rotina de guardar e de pensar no futuro e de investir, etc. Mas é isso, esse médico, esse cara consegue se estruturar, e a gente pode entrar na minúcia de os sistemas que têm que ser usados, como é que se alinha incentivo com a secretária, é uma equipe e tal. Mas o espírito da coisa é esse, é ambição, presencialidade em rede social e a vontade de estruturar como uma empresa e não como uma extensão da pessoa física. Uau, gente do céu. Foi muito bom. Essa construção que você fez agora, Felipe, trouxe muita clareza. É muito do que eu venho falando aqui nas redes sociais, mas você trouxe, assim, numa construção de raciocínio que ficou muito claro, muito É. óbvio. É realmente isso. Hum. Ambição, o desejo de crescer, a coragem de se expor, É. a presença digital. A gente fala muito num termo chamado economia da influência. Eu vi isso acontecer na minha vida, É. porque eu comecei sem paciente nenhum, sem nenhum networking, quando eu voltei de São Paulo para Natal. Não tinha parente médico na família, não tinha rede de encaminhamento. O que eu tinha era um celular e um Instagram. E eu falei, eu vou gerar conteúdo aqui. Era a única arma que eu tinha. É. E a partir daquilo que Começou a gerar desejo de consulta nas pessoas, havia os primeiros pacientes particulares, e essa influência foi crescendo, e hoje a gente tem outros colegas médicos que também recebem pacientes a partir dessa influência ali. É. Então é muito verdade realmente o que você trouxe. E você me permite complementar, Marília? Eu sou engenheiro. Se você me põe para falar em rede social da minha profissão, não é tão interessante. Eu vou falar de otimização de finanças, tal. É legal, mas até um certo ponto. É meio técnico e tal. Uhum. Saúde, as pessoas têm muito interesse, porque ou para elas, ou para um parente, ou no Verdade. futuro delas, ou preventivo, profilaxia, para ela não ter uma doença. Então, assim, é infinito, assim, sabe? As pessoas também gostam muito de ver o estilo de vida do médico, que é aderente com o que ele fala, Coerente com o que ele fala. coerente. Assim, o que vende muito em rede social é a autenticidade, é você conseguir Maravilha. ser quem você de fato é, e as pessoas percebem isso, sabe? Então, mas no caso da medicina,
é um problema enorme que as pessoas têm ou vão ter em algum momento da vida delas, problema de saúde. E é uma coisa que a gente percebe que, assim, é é tipo um terreno numa praia de frente, assim, o terreno de frente para o mar. Aquele é o terreno que vai ser ocupado primeiro, que é o mais nobre. Então tem um espaço hoje que ainda tem espaço para ocupar, mas, assim, quem os médicos que vão ser os mais bem-sucedidos nos próximos 15, 20 anos são os que estão ocupando esse terreno. Vai ficar mais difícil para a próxima leva, porque já vai estar Uhum. ocupado esse terreno de frente. E Perfeito. com o número de médicos hoje de 500.000, que vai ser 1 milhão daqui a... Vai Não ficar... dá para desver mais essa Vai realidade, ter mais gente. gente querendo pegar o terreno. Então é do interesse do médico, na nossa visão, assim, conversando e vendo empiricamente quem tá indo bem e quem tá indo mal. É muito do interesse dele ou dela se mexer, porque a coisa do ficar como veio até hoje, certamente não vai se... Não vai se sustentar por muito Não. tempo. Então, respondendo àquela pergunta que muito aquele questionamento básico que inquieta: "Vale a pena eu dar o passo do meu consultório particular ou é muito custo, agora eu não vou conseguir pelo cenário que a gente está vendo aqui". Quanto antes você Ah, der, pô, a gente... melhor. Nessas 3 e com esses 3 Com essas 3 pilares, a chance de características. sucesso é muito alta. É Boa. muito alta, é muito alta. A gente vê isso falando com um monte de médico. Putz, a gente tem, assim, a gente enxerga, e aí você vê que a pessoa, depois de um tempo, a coisa vai se retroalimentando. A pessoa vai recebendo feedback O maior esforço é no início, como né, como tudo, toda como empresa, tudo. né, e É. depois a coisa vai fluindo ali, Mas o que a mas gente vê, assim, é isso, assim, essa coisa é tão carente, a coisa de rotinas financeiras, de controles de sistema em consultórios, que qualquer pequena melhoria já traz uma diferenciação, sim. porque é meio que ainda tá todo mundo meio que tá ali brincando de jogar pedra um no outro. Você chega com uma espingarda, você fala: "Pô, espera aí, ninguém tá com a bazuca ainda", sabe. Sim. Mas é uma evolução. Em rede social a gente sente também um pouco isso, assim, sabe. Mas aí, Marília, também é isso, quando você faz isso, você consegue construir histórias de sucesso muito legais, assim. Tem muita geração de riqueza pra fazer. As pessoas querem entender o que que o médico faz. A coisa também da rotina do consultório, da secretária, de ser uma coisa bem feita, o pós-venda, O pensar mesmo como um atendimento. produto e não só pensar como você tem que pensar como Isso. um produto, você tem que... A experiência, isso gera indicação, gera boca a boca, gera você pensar também do ponto a precificação, como é que você estrutura isso, a coisa de estruturar pacotes de acompanhamento para poder reter o teu cliente. São todas coisas que empresas fazem já há décadas, mas que são, curiosamente, coisas que são novidades para Para o consultório médico. perfeito. Eu acho que a chave que precisa virar, que é o terceiro elemento desses 3 passos que você trouxe, é de fato enxergar o consultório médico como uma empresa, É, como um negócio. é. Aí eu falo muito isso, toda empresa precisa vender e é como você falou, imagino você que já empreendeu, que já vendeu suas empresas, né, como esse conhecimento é básico, mas aqui para a classe médica é realmente Pois é. é o que a gente precisa ouvir, precisa entender, que o consultório é um negócio, que você vende tua consulta, a consulta médica é o produto que você vende e você precisa melhorar a qualidade desse produto, melhorando a experiência do paciente, pós-consulta, Super. para você conseguir faturar e crescer teu E criar um negócio. diferencial. Você tá num ambiente competitivo, assim, e o produto nunca vai estar pronto, assim, sempre pode evoluir. Então, assim, essas coisas de medir NPS, né, satisfação do cliente, Uhum. entender o feedback, medir a performance de secretário. S Qualquer empresa que progrediu teve esses controles, eh, e agora a gente vê que estão chegando para esse mundo de consultório médico, porque tá ficando mais competitivo. Então as que são mais espertas estão se mexendo, Verdade. porque essas são as que vão ter uma diferenciação, uma vantagem versus a avalanche de médico que tá chegando e que vai topar trabalhar por menos, vai trabalhar, de uma maneira mais barata. Mas então aí, acho que isso reforça mais a necessidade de criar diferenciação, de melhorar o produto, e de enxergar o consultório como uma empresa Como a mesmo, que empresa. tem seus processos, tem hierarquia, cada um tem sua responsabilidade, Setores, né? O setor setores. comercial, É importante, financeiro, dá uma diferença, assim, mas atendimento. a boa notícia eu acho que, assim, é que tem tão pouca gente fazendo, que quem faz
consegue ter um ganho relevante, assim, Consegue ter de diferenças. resultado. Consegue pegar o seu terreno de frente pra praia. Ainda Uhum, tem bastante terreno disponível. Então, acho boa. que é um pouco assim que a gente vê. E, sendo super sincero, assim, quando a turma lá dos médicos de Medway que começaram a me procurar pra perguntar como é que eles podiam ganhar mais, consultório, isso anos atrás, eu rebatia com pergunta: "Ah, me manda então os números para poder analisar", porque é isso que um engenheiro faz. Eu sou uma pessoa de finanças, trabalhava e a análise que você usa para analisar uma empresa que vai ser vendida é a mesma que você usa para um Interessante. consultório, porque só muda o número de zeros, mas que é uma empresa menor, mas é uma empresa. Uhum. Aí a resposta desses médicos era: "Eu não tenho nada". Eu falo: "Como assim você não tem? Dá acesso ao teu sistema". "Não, não tenho sistema". Não "Tem um registrava, não Excel". metrificava. "Nada". E aí é outra coisa bem de engenheiro que, assim, você não consegue otimizar aquilo que você não tá medindo, Perfeito. né. O que você não mede, você não melhora. Como você vai Você no feeling, eu confio no meu feeling, sempre fiz assim. São as 2 coisas que quebram uma empresa. Sempre foi feito assim e confio no meu feeling, até a hora que o feeling não funciona mais e o dinheiro acaba. Isso é bem comum. Então, assim, não dá pra você fazer otimização sem ter dados, sem ter uma rotina de alimentação. Então, aí começa a entrar um pouco mais na estruturação do que é uma empresa e que agora a gente vê que em alguns casos se reflete em consultórios também. Mas perfeito. você tem que ter controle, você tem que ter processo, você tem que ter informação, você tem que ter centralização da informação, Dados. tem que estar certa a informação, tem que estar sendo alimentada de maneira consistente. Você tem que Perfeito. tomar decisão com base nas 2 coisas, no contexto da medicina do dia, mas também nos dados para poder embasar. Como é que você precifica uma um procedimento? Você usa uma máquina Uma que você comprou, uma consulta, por consulta. exemplo, tem muita Tem gente que técnica tem para isso, assim, você não dúvida. pode, assim, ou você tá vendendo barato ou você tá vendendo caro demais, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, pra mim foi muito surpreendente, de ver que não tinha nada, assim. Era um negócio muito, assim, era isso, eu estava ali e falava: "Cara, não, mas eu fazia 2, 3 perguntas, ele: "Não, não tenho". Eu falei: "Como você não tem? Você não sabe quanto você faturou mês passado?". "Ah, não, na verdade não sei, mas Não é hábito, né, quanto e você você". registrar. Não, não é. "E quando é que você recebe? Você controla os pagamentos e o plano te paga". "Ah, é mais ou menos, pô, mais ou". Entendeu, Marília? Inclusive, tem médicos, por exemplo, em vínculos de trabalho que não há previsibilidade de pagamento. Os pagamentos entram Vão meio pingando lá. vão Pix pingando, voador, Pix voador, Pix voador. Pix voador, de repente chega. E eu tenho Loucura. alunos que me trazem essa situação e, assim, é realmente é triste, né. É triste. Mas, Esse assim, por outro lado também é legal quando você vê o médico ou a médica que tá dando, porque também, assim, a gente tá aqui, mas, assim, uma coisa, isso eu aprendi no meu no na minha experiência com o Medway, assim. O Medway é fundada por 3 médicos. Quando eu comecei lá na empresa, foi em 2019, eu já tinha vendido a Central Fit, que foi a segunda empresa. Eu já era um cara, eu sou bem mais velho do que os fundadores, tipo 10 uhum. anos mais velho. Então eu já tinha um pouco, assim, um pouco mais de de olho para enxergar as coisas na segunda camada, na derivada. E Uhum. olha que isso é uma coisa que eu acho que joga muito em prol do médico, tá? A gente tá falando só mal, mas também tem um lance. Em caso de Medway, é uma empresa que foi fundada por 3 médicos que fizeram clínica médica na USP. Sim. Quando eu comecei lá em 2019, eh, a empresa faturava R$ 3 milhões no ano, e gerava R$ 1 milhão de reais de caixa, que é bem bom, assim, 33% de geração de caixa em cima do faturamento pequeno ainda, pô, é super bom. A empresa tinha, sei lá, algo como talvez 10 pessoas, incluindo os 3 fundadores, e eu Uhum. lembro que o fundador que cuidava de marketing ficava lendo livro de marketing o dia inteiro, porque ele não sabia nada. Então, Caramba. assim, se eu fosse pensar na primeira derivada, falar: "Pô, isso aqui é uma empresa que as pessoas não sabem o que elas estão fazendo". Mas na segunda derivada era assim: "Não, espera aí, esse cara não sabe nada de marketing ainda, mas já tem uma empresa que fatura isso e que gera isso de caixa. Imagina quando ele souber, ele vai aprender". Caramba. Então, assim, essa coisa, é isso que a gente vê, que a capacidade Legal do isso. médico de evolução, Isso é muito legal. de aprender, tem esse hábito de leitura, de estudo, de se cercar de conhecimento, de evoluir. É por isso que a gente vê que, pô, com boa orientação, rapidinho as coisas, porque a implementação é rápida.
Boa, Felipe. E a ética de trabalho é forte, assim, sabe? De falar, beleza, vambora, tal. Isso é maior do que em outras profissões. Interessantíssimo você colocar luz nesse ponto. É. Eu acho que o médico, ele tem o perfil, em linhas gerais, né, de abraçar o processo de aprendizagem, ele não foge à luta, tem que sentar e aprender, É, ele é obediente, ele segue, aprende e termina o livro. E essa capacidade de execução, de implementação também, tem. isso é muito bom. Tem uma história de um médico que é é sócio da Medium, não é fundador, mas é um dos sócios, então é uma pessoa sênior lá dentro, que há uns anos atrás me pediu ajuda para ele ganhava bem, e pediu ajuda para juntar dinheiro, porque ele falou, cara, eu não tenho nenhum real juntado, tudo que eu ganho, eu gasto. É o que eu chamo de canoa furada. Canoa furada. Alguém mais se identifica com a canoa furada aí? Infelizmente, né? E aí eu peguei um amigo assim, eu montei pra ele, eu mesmo fiz uma planilha que a gente foi discriminando os gastos dele e a gente foi discutindo, isso aqui, mas é o que você falou mesmo, isso aqui você vai cortar, isso aqui você vai parar de gastar, restaurante vai ser, em vez de 3 vezes por semana, vai ser 3 vezes no mês. E aí eu falei, cara, o que eu consigo fazer é isso aqui. Eu consigo te desenhar o caminho, mas quem vai andar é você. Aí beleza, isso deve ter sido assim, tipo, sei lá, abril, maio. Abril também. E aí ele ia juntar, com esses cortes, ele ia conseguir juntar 1/3 do que ele ganhava por mês. Guardar, e aí eu indiquei uma pessoa pra ele aplicar o dinheiro dele, Guardado. guardar, tal, não sei o quê. E aí o que aconteceu foi, isso foi o começo do primeiro semestre, lá, talvez abril, maio. No final do ano, teve a festa de final de ano de Medway. Isso deve ter sido 2022, porque já tinha acabado a pandemia. Teve a festa mesmo. Ele veio bebaço, me abraçou. Filipão, queria te agradecer, porque pela primeira vez na vida eu tenho 6 dígitos juntados de dinheiro, não sei o quê. Eu falei, Pô, mas que o mérito é teu. massa. E aí vira um hábito. E aí ele tem um plano pra, quando ele bater 40 anos, ele juntar R$ 1 milhão, sabe? Esse Caramba. com juro e com a coisa do Brasil com juro alto, você vai impulsionando isso. Mais rápido. E se ele chegar com 40 anos, com R$ 0 juntado, ele vai ser muito provavelmente um ferrado o resto da vida. Porque os custos vão crescendo. Vão Mas se o crescendo. cara chega com 40 anos com R$ 1 milhão, e não é que mudou. O mais radical é que não mudou nada da qualidade de vida dele, sabe? É só se organizar e criar o hábito de saber que isso é importante e estar plantando para Criar colher no essa futuro. cultura, né, da É. retenção, É. do guardar dinheiro. Isso é muito legal, Felipe. Você falou, por exemplo, o quanto que você fez uma planilha simples, né, de custos ali, uma análise dos custos que poderiam ser cortados. Em poucos meses o cara conseguiu segurar e guardar 100 mil. Porque ele é bom de execução, né? Ele é bom de Como execução. a maior parte dos médicos. Bom Assim. executor, boa. No consultório particular, por exemplo, o médico que está abrindo o consultório agora, poxa, ele começou, ele tem custos ali fixos e variáveis do consultório, variáveis papel, café, esses custos assim, fixos, aluguel, enfim, salário de secretária, e ele começa a gerar receita, que são das consultas e dos procedimentos. Como que o médico começa a fazer, em termos práticos mesmo? Ele dá esse primeiro passo para fazer uma gestão financeira da forma correta. Nossa recomendação, assim, é muito importante ter um sistema em que ele faça o que a gente chama de conciliação bancária, que é basicamente o controle das entradas e saídas de caixa de acordo com os lançamentos que foram feitos, as consultas que foram agendadas e as compras que a clínica fez. E aí, eu vou entrar um pouco na parte técnica, mas eu vou tentar explicar. Tem uma grande diferença entre o que é o regime de competência e o que é o regime de caixa, sabe o que é isso ou não? Não, vamos Basicamente explicar para o assim, pessoal o aqui. regime de, por exemplo, um plano de acompanhamento. Vamos supor que o plano é R$ 5.000 e o cliente pagou em 5 vezes sem juros. No regime, então vamos supor que essa venda foi feita no mês de outubro, o mês que a gente está gravando esse podcast. Boa. Então, no regime de competência, a gente sempre considera quando que as vendas ou as compras foram feitas. Então, se a venda de R$ 5.000 foi feita no mês de outubro, a gente considera
que é essa receita. Assim, Ok. A nota fiscal se emite do valor todo. Depende, mas, Depende. o ato gerador não é nota fiscal, é a venda. É a venda que Ok. foi feita. A gente considera que em outubro houve R$ 5.000 de receita. Perfeito. Beleza. Isso é regime de competência. Um demonstrativo de resultado, que é o que começa na receita bruta e vai até o lucro líquido, é sempre em regime de competência. Então ele pega as datas em que houve as compras ou as vendas e coloca todo o valor. Mas esse Perfeito. exemplo dos R$ 5.000 que foram pagos em 5 parcelas de R$ 1.000, no regime de caixa, que é o que de fato impacta a conta bancária, você vai ter R$ 1.000 no mês de outubro, R$ 1.000 no mês de novembro, R$ 1.000 em dezembro, R$ 1.000 em janeiro e R$ 1.000 em fevereiro. Porque você vai receber esse dinheiro Uhum. paulatinamente ao longo de 5 meses. Perfeito. Então, assim, e o fluxo de caixa, que é o outro relatório financeiro básico, o terceiro é o balanço, mas o fluxo de caixa, ele é sempre em regime de caixa, que é quando de fato o dinheiro pinga Ou ou sai. sai da conta bancária. Perfeito. Quando você começa a ter um processo de conciliação bancária, e tem vários sistemas, a gente não vou indicar nenhum aqui porque tem vários, Uhum. mas assim, é algo relativamente simples. Você começa a ter clareza tanto do regime de competência da clínica, Ok. quanto do regime de caixa. Perfeito. E aí, então assim, a primeira coisa da boa gestão financeira, na nossa experiência, é ter um sistema em que as informações estão sendo alimentadas Corretamente, como corretamente e você com frequência colocou. correta. Na secretária alimentando, as consultas sendo marcadas e refletindo para o sistema, dá para cadastrar quanto que custa o pacote, quanto custa a consulta, isso tem que estar no sistema. As Perfeito. saídas de caixa também. A outra coisa que é, assim, super básico é haver uma separação, tipo separação igreja e Estado, separação pessoa física e pessoa jurídica dos Essa gastos. daí eu acho que é o ponto Que que é um clichê, né? Você começa a gastar coisas pro consultório às vezes pelos motivos mais tortos, assim, porque o cartão dá milha. Pô, mas, meu amigo, tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Então, assim, ter um cartão pessoa jurídica, ter ter isso organizado e separado, 100% 100% separado. separado, de ter uma conta PJ, um Uma cartão PJ, PJ. porque aí fica mais fácil de organizar. E ter esses dados no sistema, né? Perfeito. Daí, eu acho que assim, do ponto de vista de sistema, você começa a ter uma rotina de ter clareza e visibilidade de como foi a tua receita, como foi o teu lucro no período, como foi o teu crescimento ou decrescimento. E Uhum. com base nisso, você começa a ver e você fala, pô, eu preciso me mexer. Ou então, eu vou reforçar o que eu tô fazendo que tá dando certo. Perfeito. Eu acho que a função dos dados desse sistema, nessa análise que você está propondo, é te dar a direção da melhor decisão estratégica que você vai tomar para o Exatamente. seu É negócio. exatamente isso. Então, assim, isso é uma coisa, pô, é básico, assim, mas é difícil mesmo. Eu sei que não é uma coisa tão trivial, mas faz uma baita diferença. Muito bom. Ou então, e aí, coisas assim que vão no mesmo sentido. Ah, você quer fazer uma reforma, você vai pagar por um empreiteiro, móveis, e essas coisas são Arquiteto, arquiteto. Você tem que casar isso com o fluxo de caixa, no regime de caixa, não do regime de de competência, competência, né? porque isso não impacta a tua conta bancária, o regime de caixa impacta. Então, assim, pode parecer meio complicado, mas não é tão complicado, mas vale a pena. Eu acho que você conseguiu simplificar, É, inclusive, Felipe. Quem assim, está ouvindo esse podcast deu aqui pra entender um deu pouco, para né? entender. Mas, assim, é que tem um valor muito grande, Marília, a coisa em finanças é uma coisa muito de constância, Boa. da repetição. Sabe aquela coisa, você vai construindo ali todo Eu acho que o dia, maior desafio não é nem o médico entender. é Porque quem está fazer. ouvindo aqui está entendendo. É fazer com essa consistência É. todos os meses, por 1 ano, 2, 3, 5, esse controle fiel dos custos e É receitas. difícil. E os custos e despesas são mais difíceis de controlar do que as receitas, porque a receita vem do agendamento de uma consulta e tal. Hum, Agora, os custos e despesas, às vezes, ele mistura coisa na física com coisa da é jurídica, isso aí mesmo. não quer dar a fatura do cartão para a secretária, para ela não ver quanto foi, e blá, blá, Uhum. blá. Aí se perde. E aí, mas o que acontece? Qual que é o efeito ruim disso? Muitas vezes você está trabalhando, o médico está trabalhando com uma precificação tão errada que está dando prejuízo naquele procedimento, mas ele não sabe porque ele não tem clareza. Ele não tem Não tem dados o para dado para poder. ver, Exato. enxergar isso. É. Muito bom. Isso é uma lástima, assim, é uma pena, assim, mas basicamente é isso. E a outra coisa que a gente vê também como uma coisa muito salutar é alinhar os incentivos com secretária para poder vender mais, fazer um pós-venda bem feito, que geralmente a gente vê que faz uma super
diferença assim, na performance financeira do consultório. Essa coisa de aliar os incentivos, Felipe, que você fala, é a política de remuneração por performance, É, bonificar a a secretária, gente, ela ter um variável além do fixo, conforme as receitas do consultório. e a gente vê, assim, Boa. alguns médicos que fazem, assim, coisas um pouco mais sofisticadas. Eles balizam não só pela receita incremental, pela meta de faturamento. Então, assim, primeira coisa, você tem que ter os dados para poder definir uma meta, Meta, que boa. faz uma baita diferença. Só que além disso, pensando não existe uma empresa e nem um consultório que vai sobreviver se não tiver clientes felizes, pagantes e felizes, satisfeitos. Satisfeitos. Então, assim, tem alguns consultórios que eu conheço que fazem alinhamento de incentivo para secretárias por dois fatores, pela meta de crescimento, pela meta de faturamento e pela mensuração da satisfação dos Dos clientes. pacientes. Aí uma coisa baliza, você consegue Muito equilibrar bom para ser justo, isso. assim. Porque Perfeito. existe um conceito assim que os incentivos, eles alinhados, eles vão ditar os comportamentos. É muito mais eficiente para um médico colocar um incentivo certo para a secretária ganhar mais do que ficar lá Excelente. gastando tempo e dando bronca, ou falar, pô, fulana, atende direito, não demora para responder o WhatsApp, etc. Mas assim, por outro lado, é bom também saber e ter o dado de qual que é o tempo médio de resposta do WhatsApp, quais são as palavras que Uhum. mais apareceram, para poder saber. Uhum. Mas o incentivo, ele ajuda muito na hora de drivar o comportamento da Excelente, equipe. ajuda a criar até a cultura da empresa, no sentido que você vai colocando importância naquilo que realmente Com precisa certeza. ser É, observado. é. E eu achei muito bacana você trazer isso, Felipe, a questão da importância de você, quando construir a sua política de bonificação ou alinhamento de incentivo, você não olhar só para a meta de vendas, mas olhar também para o NPS, Sim. para os outros índices de satisfação. Senão a gente cria uma cultura onde a secretária do consultório médico ela está 100% focada em atender quem ainda não agendou e quem já é teu cliente, que clientes satisfeitos é o que mantém o negócio, ela vai É acabar, isso aí. por exemplo, Exatamente. negligenciando, desmotivando, É, achando que muito bom. é isso aí, Marília. É isso aí É mesmo. você unir atendimento e venda, né? São as duas coisas. E assim, não é tão difícil e faz uma diferença brutal, assim. É um negócio. Mas assim, quando você vê funcionando, é legal demais, assim. Você fala, pô, houve uma evolução, esse médico tá. E aí, depois de um tempo, reflete no número, assim. O médico começa. Aí a coisa vai se perpetuando, Vai entendeu? pegando. Mas é como tudo, assim, o começo é mais difícil, montar o consultório é mais difícil, iniciar. Mas, pô, tem um caminho, assim, tem um caminho que eu acho que é drivado por necessidade, assim. É importante o médico, a médica que tá escutando, tá tendo uma mudança, assim, ficar ancorado em plano de saúde, em operadora, pô, é só olhar os números, assim, são muito ruins, assim. E são empresas muito grandes, e são empresas reguladas, então ali é um mar vermelho gigante, tem o mar azul, que é essa coisa do particular, do posicionamento, que é enorme, que ainda tem muita coisa para explorar, mas quem não se mexer vai é Vai tipo sapo ficar na panela, esmagado. sabe aquela coisa, água Aham. esquentando e chega uma hora que Morre. já foi. É, Já não, foi. não tem mais como, entendeu? Então, eu tenho bastante convicção disso por ver empiricamente caso após caso, após caso, após caso, de gente que deu certo ou que tá dando certo e gente tá dando errado por não tomar esse tipo de atitude. Felipe, eu acho assim que a gente que trabalha educando a classe médica sobre a importância de investir no consultório particular, isso é a minha fala diária nos meus conteúdos, ouvir de alguém com o background que você tem, Eu não de sou médico, né? engenheiro de Ah, produção, pô, você analisou o mercado, analisou é, números, analisou tendências, fez projeção. O que vocês estão ouvindo aqui não é uma opinião assim, solta, é uma visão embasada em números. hum, Então, isso é mais uma fonte, uma injeção de ânimo para quem está aí na é, dúvida, né, do que fazer, ou achando que vai se aposentar, às vezes, pela operadora, né, pelos convênios. É importante estar consciente dessa realidade, que é o cenário atual. Obrigada por trazer essa clareza aqui, dessa forma que você trouxe tão brilhante. de nada. Gente, eu tô assim muito feliz
feliz por você ter vindo aqui, Eu que Felipe. agradeço, pô. Espero que tenha sido bronca demais aqui. Mas é que o intuito é bom. O intuito é trazer clareza de uma coisa que a gente já tá vendo que tá acontecendo, assim. E Sim, vai acontecer. que Isso vai é acontecer. bem óbvio, assim. Mas tem muita oportunidade, assim. Tem muita Então, desejo aí oportunidade. sucesso. Eu acho que o trabalho que você faz é s- sensacional e é muito, assim, além de bem feito, tem um propósito muito forte de colocar as pessoas no rumo certo. A classe médica, que é uma classe, porra, muito massa, com muita gente inteligente, com uma ética de trabalho muito diferenciada, mas se também você trabalhar duro no sentido errado, você não vai construir valor. Você tem que estar na Ex- direção certa. Uau. Então, eu acho que você está fazendo um trabalho massa e eu que agradeço pelo convite. Poxa, Felipe, eu que agradeço, mas fiquei honrada agora com suas palavras. Esses dias eu falei em algum vídeo que eu fiz assim no Instagram, que o meu coração doía quando eu via médicos excelentes tecnicamente, sem essa visão que você trouxe Pois aqui de é. gestão financeira, visão empreendedora, visão de mercado, se desperdiçarem, sabe? E irem se É uma oportunidade perdida, né? uma oportunidade É perdida. uma Isso me inquieta, eu também, realmente. eu sinto a Da- mesma coisa. Você sente Às vezes eu também? falo com um assim, eu falo: "Putz, esse cara precisa ser ajudado, porque ele tem uma possibilidade, é uma bifurcação, ele tem um caminho aqui que pelo mérito dele ou dela, ele vai prosperar, mas se ele tá numa direção errada, ele vai se ferrar", assim, é claro, dá pra ver, assim, porque como a gente sempre tem essa visão mais do ponto de vista numérico e a coisa mais fria, engenheiro, né, enfim, eu só trabalho com engenheiros e é uma galera bastante, eu acho que eu sou o que sou, assim, mais flexível, assim, de conversar e tal. A galera lá é maluca nos números, tal. Aham. Mas, assim, você vê com uma certa clareza, assim, sabe? Tipo, E e te dá convicção, né, para tomar é, a decisão. mas também você fala, pô, quando o médico, a médica vai numa direção certa, assim, de, pô, tá dando certo, tá crescendo, tá criando valor, você fala, pô, mas é por mérito dele ou dela, mas de estar caminhando, trilhando o caminho duro, trabalhando através do esforço, mas o fato de estar na direção correta leva para um lugar melhor, entendeu? Fantástico. Eu sinto o que você falou também. Às vezes eu vejo uns caras e falo, cara, que judiação, assim. Que judiação, porque esse cara, porra, poderia estar muito melhor e isso vai exponencializando ao longo dos anos, entendeu? Ou para pior ou para melhor, dependendo de qual É direção isso aí. ele seguiu. É isso aí. Uau. Nossa, obrigada, De Felipe. nada, é um prazer. Pessoal que ouviu aqui a gente, nossa, eu espero que você tenha aproveitado esse episódio, que você tenha extraído bons insights. Fizemos boas provocações aqui com a melhor das intenções, com a intenção realmente de trazer essa consciência para você, que é médico ético do bem, que tem um potencial de crescimento financeiro absurdo, mas que muitas vezes, por falta de informação, por falta de princípios financeiros, por falta de educação financeira básica, acaba tomando um rumo que é destrutivo ao longo do tempo. Que você possa aproveitar pra caramba e tomar boas decisões a partir de tudo que você aprendeu, de todos os insights que esse episódio trouxe para você. Felipe, para a gente terminar, eu sei que você trouxe muitos bons insights aqui. Que conselho você deixaria final para esses médicos? E, poxa, tem médicos que estão começando agora, tem médicos que já têm aí anos de profissão, 40 anos e que estão acordando para isso agora e querendo redesenhar a rota profissional. Eu tenho Sim. alunos com 48 anos já de atuação como médico e que estão buscando esse outro caminho. Que conselho você Se eu fosse deixaria para deixar esse um pessoal? conselho, Marília, e ancorado muito no hábito do médico da leitura e do estudo, Uhum. eu recomendaria um livro que é de super fácil leitura, Boa. que se chama A Psicologia Você Financeira, me indicou esse te livro. indiquei, e de um americano chamado Morgan Housel. Porque Uau. é um livro que você lê médico, e ainda mais que gosta de ler, vai ler num final de semana. Ele Maravilha. é cheio de histórias de pessoas que eram muito ricas e empobreceram, e eram muito pobres e enriqueceram. E quais são os valores por trás das tomadas de decisão que Fantástico. ajudaram as que enriqueceram a enriquecer e quais foram os erros que as que empobreceram cometeram. Então, assim, acho que começa daí, entendeu? E a outra coisa também que eu acho que vale a pena é lembrar da frase, assim, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Então, pô, seja esperto e queira ser ajudado, porque no final das contas, assim, de ter educação financeira, de pensar com uma cabeça um pouco mais estratégica e numérica, o maior beneficiado do ponto de vista monetário, financeiro, vai ser o próprio médico, né?
Então, assim, acho que vale a pena isso que você falou de ir para o consultório particular, de montar a sua empresa, de estruturar, pô, faz muito sentido, assim. Ficar no status quo, a pessoa vai afundando lentamente e vai ficando cada vez mais difícil sair dessa areia movediça, entendeu? Então, essas duas coisas. O livro, que eu acho que vale super a pena, e se permitir ser ajudado Uau. por pessoas que estão a fim de ajudar. Tem muito também, cara. Mas, assim, com gente legal, como o trabalho que você tem feito, pô, vale muito a pena. Então, Uau. são esses dois. Obrigada. Nossa, Felipe, obrigada mais uma vez pela presença. Fiquem com essas dicas maravilhosas. Esse foi o episódio número 6 do Podpés Oficial. Você que não nos segue ainda, nos segue aqui no canal do YouTube, segue aqui no Spotify também. E vem muito mais episódio bom por aí. Um beijo grande e até mais.